Você sabia que pode estar sofrendo assédio moral e sequer está sabendo? Pois é. Um em cada 3 trabalhadores brasileiros sofre assédio no trabalho e muitos acham que é normal. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os 15 sinais que comprovam o assédio e como transformar isso em uma indenização. Vem comigo, eu sou o Ricardo Azevedo, advogado trabalhista, especialista há 18 anos. E hoje eu vou abordar um tema gravíssimo que afeta milhões de trabalhadores, que é o famoso assédio moral. Já ouviu falar no assédio moral? Pois é. Então fica até o final, porque eu vou te mostrar casos reais de indenizações que chegaram até R$ 500 mil. O tamanho foi o assédio. Mas vamos lá. O que é o assédio moral, né? Qual que é essa definição legal de assédio moral? Bem, o assédio moral, ele é a exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, que atingem a sua dignidade e integridade psíquica. Essa é a definição de assédio moral, tá bom? As características essenciais de um assédio são o quê? A repetição, né, que não é um episódio isolado, são vários episódios, né? A intencionalidade, o propósito de humilhar a pessoa, o direcionamento contra uma pessoa específica, desequilíbrio, é o abuso de poder hierárquico e as consequências, né, que é o dano à saúde mental do assediado, certo? Agora, e quais os tipos de assédio? Bom, tem o assédio vertical descendente, que é do chefe contra um subordinado, isso acontece em 90% dos casos. O vertical ascendente, que costuma ser do subordinado contra o chefe, 5% mais ou menos de que acontece. E o horizontal, que é entre colegas do mesmo nível. Também a tendência é de 5% mais ou menos dos casos, tá bom? Agora, alguns dados alarmantes é que 40% dos trabalhadores já sofreram assédio. 70% desenvolvem depressão ou ansiedade. Que loucura, não é? 30% pedem demissão por causa do assédio. E apenas 10% que denunciam formalmente. Então denuncie. Se você estiver sofrendo com alguma coisa que eu vou apresentar aqui, denuncie, tá bom? Que agora eu vou listar os 15 sinais comportamentais do agressor. Primeiro sinal, humilhações públicas. Gritar na frente de colegas, fazer críticas destrutivas em reuniões, expor erros publicamente. Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, o isolamento social. Excluir o assediado de reuniões importantes, não repassar informações essenciais, proibir conversas com colegas. Terceiro sinal, a sobrecarga de trabalho. O que acontece nesses casos? Dar tarefas impossíveis para o assediado cumprir, prazos irreais, impossíveis de cumprir, trabalho além da capacidade da pessoa. O quarto sinal, desqualificação profissional. O que eles fazem? Questionar a competência constantemente, atribuir tarefas abaixo da qualificação desse funcionário, ignorar ideias e sugestões. Não é obrigado a aceitar, né? Não precisa ignorar, né? Vamos trocar uma ideia aqui. O quinto sinal, o controle excessivo. O que seria isso? Monitorar cada movimento do funcionário, cronometrar tempo de banheiro, verificar e-mails pessoais. Isso é inadmissível, hein? Sexto sinal, ameaças constantes. Por exemplo, ameaçar de demissão frequentemente, chantagear com avaliações, criar um clima ali de medo. Certo? O sétimo sinal, a discriminação. O que seria isso? Fazer comentários sobre a aparência do funcionário, piadas sobre a origem, sobre a religião, o tratamento diferenciado negativo. Tá certo? Oitavo sinal, a sabotagem profissional. Por exemplo, esconder informações importantes do funcionário, não fornecer os recursos necessários, atrapalhar os projetos propositalmente. O nono sinal, a invasão de privacidade. Por exemplo, mexer em pertences pessoais do funcionário, ler as mensagens privadas, fazer perguntas íntimas. Isso não interessa em meio de trabalho, tá bom?
10º sinal, mudanças arbitrárias. Por exemplo, alterar o horário sem um motivo evidente, mudar o funcionário de local de trabalho, trocar de função constantemente. Claro que tudo isso existe um acordo entre as partes, né? Mas impor, aí não cabe, né? 11º sinal, críticas destrutivas. Nunca reconhecer os acertos do funcionário, focar apenas nos erros dele, comparar negativamente. Isso é muito ruim, né? 12º sinal, aquela pressão psicológica. Criar situações de estresse, usar o silêncio como punição e olhares intimidadores. Tipo, tô de olho em você. Isso não se faz, né? 13º sinal, descrédito público. Falar mal para outros colegas, questionar a capacidade desse funcionário e espalhar boatos sobre ele. 14º sinal, a negação de direitos. Por exemplo, dificultar o funcionário de tirar as férias, negar licenças médicas, impedir de fazer cursos ou treinamentos. E por fim, o 15º sinal, a retaliação, que seria o quê? Punir esse funcionário por reclamações, piorar o tratamento dele após alguma denúncia que ele fez, ou transferir ele para um setor pior, a fim de puni-lo, né? Certo? Esses foram os 15 sinais. Agora, quais as consequências e danos de quem sofre o assédio? Quais que são os impactos na saúde física dessa pessoa? Bom, eles alegam o quê? Dores de cabeça constantes, problemas gastrointestinais, hipertensão arterial, distúrbio do sono, fadiga crônica e problemas cardíacos. Veja só onde leva esse assédio, hein? E os impactos na saúde mental? 80% dos casos alegam a depressão. Também a ansiedade generalizada, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, baixa autoestima, ideação suicida. Esses são os casos graves que foram apontados também nesses estudos. E os impactos profissionais? Né? O que acontece? Com o assédio ele tem o quê? Tem uma queda na produtividade, um aumento do absenteísmo, que é a falta, perda de motivação, dificuldade de concentrar, medo de errar e o isolamento social. O assédio ele mexe com a cabeça da pessoa. Inclusive impactos familiares. Por exemplo, ele fica mais irritado em casa, acaba gerando problemas conjugais, se distancia dos filhos, aumenta os conflitos familiares e o isolamento social também, que é um ponto que em várias situações isso acontece, tá bom? Vou trazer agora aqui um caso real dramático que aconteceu, um estudo que eu fiz aqui, que era um gerente de vendas, 15 anos de empresa. Ele foi assediado por 2 anos consecutivos. Ele desenvolveu uma depressão severa, com tentativas de suicídio, ficou afastado por 1 ano da empresa. Conseguiu uma indenização de R$400 mil. E aí acabou se aposentando por invalidez. Ele acabou ficando inválido diante do assédio moral. Pois é, muito mais sério do que a gente imagina. Mas vamos lá. Como documentar o assédio? Né? Qual que seria a documentação essencial? Então vamos lá. Quanto às provas diretas, né? Seria o quê? Gravações de áudio. As conversas com esse agressor, né? Tentar de alguma forma gravar essas agressões, né? As reuniões humilhantes por qual você passou, as ameaças verbais, né? Verificar, inclusive, a legalidade do seu estado, se pode fazer essas gravações, tá certo? O segundo, mensagens escritas, são uma prova boa também. E-mails ofensivos, WhatsApps com ameaças, memorandos humilhantes, bilhetes depreciativos, tudo isso você guarda que são documentos, tá bom? E vídeos, né? Se conseguir fazer vídeo de situações de humilhação, de comportamento agressivo, ambiente de trabalho hostil, tudo isso, todos esses vídeos são provas para comprovar o assédio moral, tá bom? E, por exemplo, provas indiretas, né? Como é que você poderia juntar algumas provas indiretas? Primeiro seriam as testemunhas, né? Os colegas que presenciaram o assédio, os clientes que viram, algum fornecedor que notou, né? E os familiares que observaram essa mudança comportamental da pessoa em casa. E os documentos médicos, né? Que seriam importantes também. Os atestados de depressão, de ansiedade, receitas de antidepressivos,
relatórios psicológicos, laudos psiquiátricos. Toda essa documentação médica é importante. E os registros pessoais, por exemplo, se for constante, crie um diário detalhado ali dos fatos, as anotações com data e hora, fotos do estado emocional, relatos para familiares, certo? Todas essas informações, elas são importantíssimas para configurar o assédio moral. Quanto mais documentos que comprovem o assédio, mais fácil você vai ter um êxito numa futura ação trabalhista, certo? Agora, algumas dicas de estratégia de documentação. Por exemplo, dica 1, anote tudo o que aconteceu. Dica 2, procure testemunhas que presenciaram, né? Dica 3, vá ao médico se necessário. Dica 4, salve todas as mensagens. Dica 5, comunique a empresa por escrito. Anota aí um modelo, eu vou ditar aqui um modelo de comunicação para você informar para a empresa. Escreve lá, de próprio punho mesmo. Venho por meio deste comunicar situações de assédio moral praticadas por nome da pessoa, consistente em, aí descreve os fatos que ele fez, né? Solicitando providências imediatas da empresa. Pronto, assina, data, entrega no RH. No caso de necessidade de entrar com uma ação judicial e indenizações, eu vou fazer um passo a passo aqui como processar por assédio moral, certo? Vamos lá, o passo 1. Como sempre, a documentação. Documentação em processo é tudo. Então, junte todas as provas, organize cronologicamente, prepare uma lista de testemunhas que presenciaram o assédio, calcule mais ou menos ali os danos materiais, certo? Passo 2, comunicação interna. Denuncie ao RH por escrito, procure a ouvidoria da empresa, use canais de denúncia e documente a resposta, ou uma falta dela, né? Se você você denunciou, não teve resposta, guarda isso também, tá bom? Passo 3, os órgãos externos também, né? Denuncia no Ministério Público do Trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho, no sindicato da categoria, no Conselho Regional de Psicologia. Todos esses órgãos são aliados de vocês, tá bom? Passo 4, a ação judicial em si. Bom, contrate um advogado trabalhista especialista de sua confiança, reúna toda a documentação, alegue os fatos e entre com a ação trabalhista, solicite uma perícia psicológica e peça a tutela de urgência para antecipar o resultado da decisão, tá bom? Os tipos de indenização, danos morais, sei lá, de 5 mil ao céu é o limite, a 500 mil reais. Depende da gravidade, depende da condição econômica das partes, da repercussão do dano, depende de várias coisas, certo? Já os danos materiais, os gastos que você teve com o médico, com tratamento, com medicação, com terapia psicológica, a perda da renda que você teve por conta disso. Já os danos estéticos, né? Acontece muito, perda de cabelo por estresse, mancha na pele, o envelhecimento precoce, tudo isso vai depender de perícia também, tá bom? E aí, a pensão vitalícia, cabe uma pensão vitalícia em casos de incapacidade total. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez, a perda da capacidade laborativa, certo? Alguns casos reais que eu estudei aqui, que tiveram indenização. Por exemplo, uma bancária conseguiu uma indenização de 500 mil reais no TRT2 de São Paulo. Uma enfermeira conseguiu 300 mil reais, uma decisão lá no TRT15 de Campinas, também em São Paulo. Um professor conseguiu 250 mil reais no TRT3. Um vendedor conseguiu uma indenização de 180 mil reais no TRT1, que acho que é do Rio de Janeiro. E o que a empresa deve fazer para prevenir o assédio? Esse é para vocês, empresários. Escuta aqui, como evitar os processos de assédio moral. Bom, você tem que gerar dentro da sua empresa políticas preventivas, né? Então, assim, um código de conduta claro, o treinamento das suas lideranças, dos seus gestores, gerentes, supervisores, né? Um canal de denúncia anônimo, um comitê de ética ativo e uma pesquisa de clima organizacional. Isso é bom fazer de 6 em 6 meses. E quais as ações imediatas? Imediata é o quê? Investigar essas denúncias rapidamente, aplicar as punições proporcionais a quem as fez, oferecer um suporte psicológico ao assediado, transferir esse agressor, se for necessário, né, tirar ele daquele meio de convivência, né, e documentar todas as ações.
tá certo? O custo médio de um assédio para a empresa, a indenização é um alto valor, né, de 5 mil a 500 mil, que nem a gente viu. O problema é perda de produtividade em 40%, rotatividade aumentada em 60%, a imagem da empresa prejudicada e processos trabalhistas se multiplicando. Isso é muito ruim para a empresa. Então, assim, instalar um programa anti-assédio, com diagnóstico organizacional, treinamento de gestores, criação de políticas, canal de denúncias e um acompanhamento contínuo. Mas como se proteger do assédio? Vou trazer aqui algumas estratégias de proteção. Por exemplo, durante o assédio, eu sei que é difícil, mas tente manter a calma, certo? Não vá agredir o assediador, tá bom? Tente manter a calma. Documente tudo, procure um apoio médico, converse com a família, não se isole, converse com o pessoal da RH de forma isolada, né? Só entre você e o RH, tá bom? Busque ajuda, psicólogo, psiquiatra, um advogado trabalhista especialista de sua confiança, o sindicato da categoria, grupos de apoio aos assediados e amigos da família também, tá certo? E quais os cuidados com a saúde, né? Então você, passando por um momento difícil desse, pratique exercícios físicos para liberar sua mente. Mantenha a alimentação saudável, durma adequadamente, evite álcools e drogas, busque atividades prazerosas, coisas que você goste, para espairar a mente, tá bom? E o que você deve fazer? Quer dizer, né, o que você não deve fazer é revidar a agressão, não deve revidar. Não deve aceitar como normal, não deve guardar para si mesmo essa situação, não deve abandonar o emprego sem se planejar e não pode deixar de se documentar. Pessoal, lembre, o assédio moral ele é crime e deve ser combatido como tal, tá bom? Ninguém merece ser humilhado no trabalho. Você está ali para trabalhar, para pegar o seu ganha-pão, certo? Se você está sofrendo assédio, documente, denuncie e processe. Se você é gestor, previna, eduque e proteja a sua equipe, tá certo? Agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, está perdendo tempo, hein? Então vamos lá, inscreva-se para mais direitos trabalhistas, compartilhe para ajudar quem sofre em silêncio e dê um like aqui se esse conteúdo do vídeo foi importante e útil para vocês, tá certo? E fica aqui no canal porque no próximo vídeo iremos falar sobre demissão sem justa causa, todos os direitos explicados. Não deixe de assistir, vai ser interessante para você também, tá bom? E já aproveita, vai lá no canal, tem muitos outros vídeos feitos para te informar e te orientar. Assiste lá, escreva suas dúvidas nos comentários e compartilhe os vídeos que você mais gostar, tá certo? Bom pessoal, então era isso por hoje, até o próximo vídeo e um forte abraço, tá bom?